Bom dia, Bom dia. paz do Senhor, glória a Deus, mais uma manhã, amém? Na casa do Deus Todo-Poderoso e Fiel, o Deus que tem colocado a cada dia uma vontade de andarmos com Ele, amém? No nosso coração, é por isso que você está aqui nessa manhã, Ele tem algo especial para a tua vida, em nome de Jesus. E hoje o Senhor colocou no meu coração uma palavra para que seja ministrada, e eu falei, Senhor, dê uma palavra vinda do teu trono para que nós possamos ouvir e entrar realmente nos nossos corações. E o Senhor, Ele colocou um título, Chamados para Fazer a Diferença. Amém? Chamados para fazer a diferença. Nós vamos ler em Efésios, capítulo 2, no versículo 10. Já está aqui. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, meu Deus, possa entrar no nosso coração, nos transformando, Senhor, para que possamos viver a Tua vontade. Em nome de Jesus, que nós possamos esquecer tudo aquilo que muitas vezes tem nos distanciado de Ti e que nós possamos ouvir realmente a Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É importante nós entendermos que a igreja de Éfeso ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária que o apóstolo fez. E a cidade de Éfeso era uma cidade, eu estudei, peguei como o tamanho da cidade, e a cidade ela tinha de 300 a 500 mil pessoas, a cidade de Éfeso. Ela era uma capital da Ásia Menor, para você ter ideia, era uma cidade bem grande. E Paulo, ele ficou ali 3 anos na cidade de Éfeso. E é curioso porque Paulo, ele não tinha mídias sociais, Paulo, ele não tinha Bíblia impressa, Paulo não tinha livro de teologia, Paulo não tinha nada, Paulo tinha Deus, amém? Que era o mais importante. E Paulo ficou naquela cidade durante 3 anos. E aquela cidade era uma cidade idólatra, uma cidade que adorava vários deuses. E Paulo ficou durante 3 anos naquela cidade, fazendo a diferença. Por isso que a palavra, o título hoje, Chamados para Fazer a Diferença. Paulo, quando chegou naquele lugar, você acha que foi só alegria? Com certeza, quantos empecilhos Paulo teve para ministrar a palavra de Deus. Porque a cidade de Éfeso era uma cidade bem grande, de 300 a 500 mil pessoas. Era uma cidade totalmente idólatra, o ocultismo era o que as pessoas faziam naquele lugar. E Paulo chegou ali para fazer a diferença. E o Senhor, nessa manhã, Ele está colocando nos nossos corações, onde quer que nós estejamos, nós precisamos fazer a diferença. Pode ser na tua casa, no teu trabalho, você vai fazer a diferença. Em nome de Jesus. Nesses 3 anos que Paulo ficou naquela cidade, ele começou a falar de Deus. Tinha os empecilhos, mas Paulo, ele tinha Deus no coração. E nós precisamos entender, nós temos o Deus Todo-Poderoso. Hoje nós temos mídias sociais, nós temos Bíblia impressa. Paulo não tinha nada disso. E olha a revolução que Paulo fez naquele lugar. E é o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus que se encontra nessa manhã aqui neste lugar. E ele está falando aos nossos corações, nós realmente precisamos levar o Evangelho. E entendermos que Paulo fez a diferença num lugar que tinha 300 mil pessoas. E a palavra diz que ali naquele lugar Paulo começou a ministrar a palavra, Paulo começou a falar de Deus para aquelas pessoas. Os empecilhos, muitas pessoas não deixavam Paulo fazer, mas Paulo foi ali para fazer a diferença e não importava. Quando ele foi para aquele lugar, ele tinha certeza que os empecilhos viriam. E a mesma coisa, quando Deus colocar você em um lugar para que você possa levar a palavra, vai ter empecilhos. E muitas vezes Senhor, está difícil. Paulo era um homem
que ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. Ele estava levando a palavra de Deus. Ele queria ver as pessoas ali sendo restauradas, sendo transformadas. Que as pessoas ali fossem arrancadas dessa idolatria, desse ocultismo e viessem adorar a Deus. E nesses 3 anos que Paulo ficou, as pessoas foram transformadas. As pessoas iam em praça pública e queimavam os livros, aqueles livros que eles liam lá. E Deus estava com Paulo e com aquelas pessoas que estavam naquele lugar. As pessoas foram transformadas. E o Senhor, nessa manhã, Ele está falando ao nosso coração. Nós precisamos ter essa atitude, essa coragem de levar o Evangelho de Deus para que as vidas sejam realmente transformadas. Muitas vezes nós temos nos acomodado. Muitas vezes o Senhor tem colocado nós em algum lugar para que possamos ministrar a palavra e nós ficamos tímidos. Nós ficamos com medo de falar da palavra de Deus, para que as vidas sejam transformadas. E nós, nesse tempo de hoje, nós precisamos ter sangue no olho. Nós precisamos realmente falar do Deus que transforma a vida. Em nome de Jesus, Deus, Ele transformou a minha vida, Ele transformou a sua vida. E nós não podemos ficar parados, nós temos que falar de Jesus, nós temos que levar o Evangelho. Nós precisamos ver as pessoas sendo transformadas. É isso que agrada o coração de Deus. Nós nascemos para fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. E muitas vezes o tempo, as coisas têm nos distanciado disso. E nós precisamos ser exemplo nessa terra. Nós precisamos realmente levar a palavra de Deus onde quer que você esteja. Pode ser no teu trabalho, na empresa onde você trabalha, na rodoviária, no trem, onde quer que você esteja, você tem que falar do amor de Deus, em nome de Jesus. Paulo, ele poderia, ali com aquele ocultismo todo, com aquela idolatria toda, ele poderia ficar tímido, mas ele sabia que o Deus que estava com ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós batemos nessa tecla, é o mesmo Deus de hoje. Se você abrir o teu coração, se eu abrir o meu coração e começar a falar do Evangelho de Deus, você pode ter certeza que você é guiado pelo Espírito Santo e a pessoa será transformada. Mas eu oro uma vez, a pessoa, eu oro outra vez, esse aí não. Não. Em nome de Jesus, nós vamos interceder, nós vamos orar, nós vamos entregar a mão do Deus Todo-Poderoso. Paulo, naquele lugar, ele poderia falar, Senhor, já orei aí, mas as pessoas, não. Ele sabia o Deus que estava com ele, e é o mesmo Deus que está aqui hoje, nessa manhã. É o Deus que deu o seu único filho, Jesus, para que pudesse morrer na cruz e que todo pecado, toda iniquidade fosse arrancada das nossas vidas. Nós precisamos entender que as escamas dos olhos caem, nós precisamos entender que o nosso objetivo é levar a palavra de Deus, é ver as pessoas sendo transformadas, é ver as pessoas sendo impactadas com o Evangelho de Deus, em nome de Jesus. E nessa manhã, o Senhor, Ele está te chamando para fazer a diferença, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que toda timidez que muitas vezes estava comigo ou com você vai cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Quando você vê, muitas vezes nós passamos pelas pessoas e as pessoas estão sofrendo e muitas vezes nós, nem um bom dia nós demos para as pessoas, mas nós precisamos entender que nós estamos nessa terra para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Nós não nascemos por nada. Porque tem gente que você pergunta, e aí, você nasceu para quê? Eu nem sei. Não sei. É porque ele não leu a Bíblia. E muitas vezes está precisando da gente ir lá falar de Deus para ele. Amém? Em nome de Jesus. Tem pessoas que não têm objetivo nenhum. Eu não entendo. Muitas pessoas, tem pessoas que você fala, eu nasci, sei lá, não sei nem para que eu nasci, não sei. Nós nascemos para levar o Evangelho de Deus. Nós que nos encontramos nessa manhã, neste lugar, nós nascemos para levar o Evangelho de Deus, para ver as vidas sendo transformadas. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus todo-poderoso. É o Deus criador do céu e da terra. Não há empecilhos. É só você se abrir e falar, Senhor, realmente eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade, usa a minha vida. Mas muitas vezes nós pedimos para Deus, usa a nossa vida, mas, nós ficamos com medo. Paulo, ele não teve medo.
com certeza, quantas e quantas flechas vieram sobre Paulo naquele lugar. Porque ali existiam adorações a vários deuses naquela cidade. A cidade tinha praticamente 500 mil pessoas. Você imagina o tamanho de uma cidade dessa? E ali o que se fazia era a idolatria e o ocultismo naquele lugar. E Paulo não se intimidou. E nessa manhã você não vai se intimidar, em nome de Jesus. Onde quer que você esteja, você vai levar a palavra de Deus. Você vai falar do amor de Deus. E as vidas virão para a casa do Senhor. Elas serão transformadas através da tua atitude, através da palavra que você vai levar. Porque Deus, ele vai colocar uma palavra no teu coração para que você leve no lugar que você esteja. Em nome de Jesus. E ali você vai começar a ver a transformação daquelas vidas. Não para a nossa honra, mas para a honra daquele que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. Paulo não fazia aquilo ali para se engrandecer, ele fazia para honrar o nome do Senhor. E nós, nessa manhã, nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, foi para isso que nós nascemos. Em nome de Jesus, para levar o Evangelho de Deus. Agora você imagine a felicidade de Paulo. 3 anos naquele lugar, levando a palavra de Deus. E no final, quando ele ia sair daquele lugar, ele vendo ali as vidas sendo transformadas. Você imagina, tem dinheiro que pague um negócio desse? As vidas sendo arrancadas do ocultismo, da idolatria e adorando a Deus? É isso que nós precisamos entender. Hoje nós buscamos não é que é pecado buscar prosperidade, mas muitas vezes nós buscamos tanta prosperidade, tantas outras coisas, nós perdemos tanto tempo com isso, e na verdade o nosso objetivo aqui é levar o Evangelho, é ver as pessoas felizes, é ver as pessoas adorando a Deus, caminhando com Deus, as famílias sendo restauradas. Quantas famílias nós vimos sendo destruídas e nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos realmente que a palavra de Deus entre nos nossos corações e faça a diferença. Em nome de Jesus. Quantas famílias, você não pode nem assistir uma televisão, quantas pessoas estão sendo assoladas, quantas pessoas estão sendo destruídas, quantos lares estão sendo destruídos, e o que é que nós temos feito? Essa é a pergunta, o que é que nós temos feito? Será que nós estamos fazendo a diferença? É uma pergunta, é uma reflexão que você possa colocar no teu coração. Será que eu estou fazendo a diferença onde eu estou? Pense em Paulo. Leia a palavra, se alimente da palavra. Em nome de Jesus, você vai fazer como Paulo fez em Éfeso, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Você é a luz e o sal da terra. Amém? Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, a palavra do Senhor diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for ínsipdo, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal, ele simboliza, ele preserva e ele dá sabor. Amém? Ele preserva e ele dá sabor. Será que no lugar que você está, as pessoas olham para você com alegria? Será que você tem dado sabor ali? As pessoas falam, olha, a pessoa ali vai lá na igreja da Arca, na comunidade da Arca ali, e eu estou querendo ir lá, né? Porque eu vejo uma coisa diferente ali, é o sal. Eu vejo uma coisa diferente, ele sempre está orando ali pelas pessoas, está no cantinho dele orando, está aquela fofoca danada e ele não vai aqui. Às vezes até chamo, né? Vem cá, vamos para... Não, eu não vou. Então, é isso, nós precisamos fazer a diferença, nós somos o sal da terra. Amém? Nós precisamos dar sabor, as pessoas olhar para você e para mim e falar, olha, eu quero caminhar com essa pessoa, eu quero caminhar com ele. Em nome de Jesus, nós precisamos dar sabor a essa terra, que as pessoas possam sentir alegria e falar assim, olha, eu até que eu estava querendo ir com aqueles coleguinhas ali, com aqueles amigos, para aquela rodinha, não, mas eu vejo que ele é diferente, ele sempre vai para aquele cantinho ali, eu estou vendo que a vida dele está prosperando em todas as áreas, e ali a gente começa a fazer a diferença. Em nome de Jesus, você precisa ser o sal da terra, você precisa dar o sabor.
e você precisa preservar. Amém? Em nome de Jesus. Você precisa ser a luz do mundo. Em nome de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia se colocada debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Eu sou a luz do mundo. Sou o sal da terra e a luz do mundo. Eu estou em um local, mas eu sou a luz do mundo. Deus falou para mim, eu sou a luz do mundo. A palavra diz aqui, eu sou a luz do mundo. Mas eu vou ficar escondido, sabe? Se a luz do mundo está falando ali, você precisa iluminar. É igual eu estava pensando, eu estava lendo essa palavra, muitas vezes, a gente está numa estrada, assim, deserto, você está dirigindo o seu carro ali, e ali você começa, não tem GPS, e você começa a ficar preocupado numa rodovia, e você fala, poxa, a gasolina está quase acabando, e eu estou... Quando você olha a iluminação, você fala, opa, ali tem uma cidade. Aí o seu coração, né, já se alegra. Opa, ali tem posto de gasolina, ali dá para eu dormir. É a mesma coisa. As pessoas vão olhar para você e falar, olha, ali é a luz. Ali tem uma luz. Eu preciso, né? Eu preciso andar com ele. Ali tem uma luz. Mas, muitas das vezes, nós temos escondido essa luz. As pessoas estão ali discutindo alguma coisa e te chama, olha, e aí quem você acredita? Você vai a alguma igreja? Eu vou... Peraí. Não, eu sou luz. Eu vou chegar e falar, sim, eu vou lá na comunidade da Arca, você está convidado. Lá tem culto 10h30 da manhã, tem estudo. E lá tem vidas que estão sendo transformadas. Eu não vou ter vergonha de falar. Lá as vidas são transformadas. E nós vivemos com um Deus Todo-Poderoso, que é fiel. Ah, mas as igrejas... Opa! Lá nós estamos com um Deus Todo-Poderoso, nós temos ouvido uma palavra que ela tem entrado no coração e feito a diferença. É isso, é ser a luz do mundo. É você não se intimidar. Ah, eu sou a luz do mundo, mas eu vou esconder ali atrás. Não, você precisa... mostrar, você é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, e é a palavra de Deus, não é eu, não é o pastor Gil, não é os pastores que estão falando, nem a pastora, é a palavra. Se você lê a palavra, se você está conectado na palavra, meu irmão, pode vir qualquer flecha, pode vir qualquer demônio, pode vir qualquer coisa, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus, ela é verdade nas nossas vidas. Por que eu vou me intimidar se é Deus? Se é o Deus que eu sirvo? Eu vou ser a luz do mundo, eu vou ser o sal da terra, é a palavra de Deus que fala. Não é eu que estou falando, não é o homem que está falando. Se o homem falar assim, você pode até duvidar, mas é a palavra do Deus que nós servimos. Muitas vezes as pessoas falam comigo assim, eu faço tal coisa e não sei o que e tal, igual às vezes o pastor Gil ministra aqui, eu faço tal coisa e tal, aí eu pergunto, mas você lê a Bíblia? Mas isso aí, eu falo, então, peraí, então você não acredita na Bíblia? Não acredito, mas peraí, como que você acredita se você está fazendo que está diferente? Não, mas essa parte não, que... Às vezes eu converso muito com o pastor Gil a respeito da empresa, de algumas coisas, né? E a gente fala, se tem pessoas que, a gente que é servo de Deus, sempre vem aquelas flechinhas, sabe? Para poder desviar a gente, assim, então, tem uma nota aí que vai chegar, tem como... Opa, peraí, como é que é? Não, meu salário eu já ganho para fazer isso aqui. Eu já fiz várias vezes, a pessoa chega e fala assim, precisa fazer um orçamento, e é o seguinte, aí a gente combina, peraí, combina o quê? Então, eu vou mandar, vai ter 3 orçamentos e tal. Eu falo, peraí, eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Eu já ganho meu salário para eu poder fazer isso, aprovar esse tipo de coisa, entendeu?
Então, e aí o que acontece? Eu nem chamo, eu já cancelo, já nem vai mais fazer o serviço, porque eu já sei. Uma pessoa que não tem credibilidade. Então nós precisamos ser o sal e a luz do mundo. Amém? Já pensou? Você é um servo de Deus, fazendo uma coisa errada. Como você vai ser a luz do mundo? A pessoa vai falar, não, aquele ali, você passa no carro, a pessoa fala, aquele ali, aquele cara ali é lá da igreja. Aquilo ali é nem vou falar. Já pensou? Como que a gente pode ser exemplo? Como a gente pode ser a luz e o sal da terra? Não. Para ser a luz do mundo e o sal da terra, você tem que estar realmente conectado ao Deus Todo-Poderoso e Fiel. Amém? Em nome de Jesus. Chamados para fazer a diferença. Oh, meu Deus, eu fui chamado para fazer a diferença nessa terra. Eu não quero ser igual às outras pessoas que não fazem nada. Eu quero fazer a diferença. E eu tenho certeza que você que está aqui nessa manhã, você vai fazer a diferença em nome de Jesus. Essa semana você vai sair daqui com essa palavra. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que falar de Jesus. As pessoas vão olhar para você e falar, opa, esse é diferente, esse é diferente. Em nome de Jesus. Amém? Segundo, refletir o caráter de Deus. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Volta um pouquinho. Por isso que meu pai colocou nesse Valdo Tavares benigno. Olha lá, benigno, existe essa palavra. Amém? Nós precisamos. Essas atitudes naturalmente fazem a diferença. Em nome de Jesus nas nossas vidas. Eu sei que é difícil. É difícil, não é fácil fazer a diferença. Porque, eu vou te falar, viu? O inimigo, ele fica, a palavra de Deus, ela é, sabe assim, o inimigo, ele fica ao nosso derredor para você se irritar, né? Para você fazer coisas que não é aquilo que Deus manda. Ele fica tentando, mas nós precisamos vigiar. Por isso que a palavra de Deus fala, orai e vigiai. Amém? Porque senão nós não conseguimos. Nós não conseguimos se nós realmente não estivermos com Deus. Amor, alegria, paz, paciência e bondade. Meu Deus! Mas é difícil. É difícil, mas o Deus que você serve, se Ele falou, você consegue. Eu consigo. Amém? É fácil? Não. Porque nós sabemos que tem pessoas que ela vai mesmo, aí você só precisa entender isso. Não, eu sei que isso aí não é essa pessoa, não. A minha briga não é contra a carne. Você tem que entender isso no seu coração e não começar a se irritar. Às vezes até acontece lá no meu trabalho, né? As pessoas vêm cá e falam, opa, isso aí eu sei que já é para me tirar dos caminhos, para eu ficar meio bravo. Mas nós precisamos entender, em nome de Jesus, a paz do Senhor excede. Amém? A paz do Senhor. O nosso coração tem que transbordar. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu estou falando aqui, a palavra vai ficar gravada, mas uma coisa a gente tem batido na tecla. O pastor Gil, toda a ministração ele está aqui, ele está falando dos pastores. Se você não se alimentar disso aqui, não vai. Não vai. Não vai se você não está ouvindo a palavra no culto, se você não vai, porque quando você sai dali, é flechada para todo quanto é lado, para você já esquecer. Chega em casa, começa a se alimentar da palavra, começa a falar com Deus, acorda de madrugada, começa a falar com Deus. Quando você se alimenta da palavra, quando você acorda e fala, Espírito Santo, esteja comigo, essas coisas vai estar com você, o amor, a paz, a paciência, porque você acorda de manhã e fala, Espírito Santo, esteja comigo nesse dia, o dia vai ser difícil, mas eu sei que o Senhor estará comigo. As adversidades virão, mas eu sei que o Senhor estará comigo. Acorde mais cedo, porque muitas vezes a gente acorda em cima da hora. Eu não, hein? Isso aí eu posso falar que eu não acordo. Essa semana eu perdi a hora, acordei 5 horas. Mas olha só. Acorde mais cedo, coloque o despertador, fala, Senhor, eu preciso fazer a diferença. Eu vou trabalhar às 6 horas, eu vou acordar às 4, eu vou começar a orar, vou ler a palavra. Você vai ver como vai ser o seu dia. Vai vir tanta flechada e você vai falar, o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza. Pronto.
Está lá na palavra, o Senhor é o meu escudo, é a minha fortaleza. Vai vir as flechas? Opa, tal coisa está assim. Opa, peraí. De manhã lá eu olhei, orei, e lá diz que o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza. Pronto. O pessoal vai olhar para vocês, não está bem não. Em nome de Jesus, se alimente da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus no teu coração. Você vai fazer a diferença onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Nós precisamos, como está falando aqui, refletir o caráter de Deus. O caráter de Deus é isso. Como eu vou refletir um caráter de Deus discutindo no trânsito, brigando com as pessoas, né? Dando dedo para a pessoa lá na rua, fechou, né? Como que eu vou refletir o caráter de Deus? Como que eu vou fazer falcatrua no lugar que eu trabalho? Como eu vou refletir o caráter de Deus? Se o caráter de Deus é totalmente diferente, como que eu vou sair brigando nas ruas? O caráter de Deus é totalmente diferente. E nós precisamos refletir o caráter de Deus. Amém? Durante essa semana você vai refletir o caráter de Deus que tem na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as pessoas vão olhar para você e vão se espelhar. Olha só o que eu estou falando, porque eu tenho certeza no meu coração que o Espírito Santo, ele habita na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Timóteo capítulo 4:12. Influenciar através do exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Amém? Em nome de Jesus, nós precisamos influenciar com o nosso exemplo. Nós precisamos ter comportamento, nós precisamos ter amor, nós precisamos ter fé. Em nome de Jesus, nós precisamos influenciar as pessoas. Eu sou a luz do mundo. Eu vou refletir o caráter de Deus e eu preciso influenciar as pessoas. Amém? As pessoas, porque, vou falar para vocês a verdade, eu não vou falar de rede social não, né? Porque isso eu já falei muito aqui. Tem uns influenciadores aí que eu não sei o que eles influenciam, viu? Porque esse cara é influenciador. Eu falo, de quê? Só se for para levar o cara para o caminho do mal. Porque o que o cara faz, seja um influenciador de Deus, amém? Ninguém é contra redes sociais, mas fale de Deus. Ah, não, mas eu tenho vergonha. Não! Os caras falam de tantas coisas aí, fala de Deus, fala do amor de Deus. Quando entrar na sua rede social, fala assim, bom dia! Deus vai transformar a sua vida, né? Deus vai mudar a sua vida. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando tinha telefone que a gente atendia e tinha gravação, que a gente gravava, né? Dá uma mensagem. Eu gravei uma mensagem bem assim no meu telefone. Deus vai mudar a sua vida. Deus, ele vai entrar com providência e a sua vida será transformada. Você vai viver a vontade de Deus. Era que tinha lá no meu celular, né? Aí uma pessoa ligou, acho que ligou errada. Assim, né? Errada entre aspas, né? Aí ligou e a pessoa, ela falou comigo que queria, né? Você já imagina. E ela ligou. E aí, essa mensagem no celular. Aí falou a mensagem, né? Ela desligou e ficou assim pensando, como assim? Ela ligou para outra pessoa e caiu no meu número. E aí ela pegou e falou, depois ela me ligou. Aí falou assim, moço, eu não te conheço, mas você sabe aquela mensagem que tinha no seu celular, que eu ouvi? Na hora assim, eu falei, é Deus falando comigo. É influenciar. Eu poderia, né? As pessoas do mundo falam, vai ter uma festa, vai ter no seu bebedeiro, vai ter... Não, eu sou influenciador de Deus, amém? Eu vou falar do amor de Deus, eu vou influenciar as pessoas a virem para o caminho do Senhor, em nome de Jesus. Se você usa, e não tem nada contra, a gente pode usar a rede social para isso. Paulo não tinha lá na época.
não tinha Bíblia impressa, não tinha nada. Porque se ele tivesse, aí, com certeza ele ia usar, ia falar do amor de Deus, a Bíblia ele ia distribuir, ele ia falar de Deus, ele ia falar na rádio. O importante é expandir o evangelho, é falar do amor de Deus. Amém? Em nome de Jesus, seja influenciador do bem, seja influenciador da palavra de Deus, para que a palavra de Deus alcance os corações e transforme vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo especial para a tua vida. Deus, Ele quer te usar tanto, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele quer te usar tanto, e muitas vezes nós temos fechado os nossos corações, e Deus olha para a gente e fala, puxa, o potencial que aquela pessoa tem, e muitas vezes nós temos fechado os nossos corações. Nós temos fechado para o Senhor. E o Senhor não é mal educado, Ele bate nos nossos corações e fala, olha, você tem um potencial, que você possa entender nessa manhã, você tem um potencial tremendo, você é filho de um Deus, eu sou filho de um Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, abra o teu coração realmente, fale, Senhor, eu quero fazer aquilo que é a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita, eu não quero fazer a minha, porque a minha é falha, a minha carne é falha, eu quero fazer a tua vontade. O Senhor vai te usar tremendamente, você vai ver as vidas sendo transformadas, meu irmão. Deus, Ele tem falado aqui toda manhã, todo domingo de manhã, Deus, Ele tem abrido portas. Basta você abrir o teu coração, que Deus vai te enviar para que as vidas sejam transformadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus quer usar as nossas vidas para que as outras vidas sejam transformadas. Às vezes eu olho para a minha família, para os meus irmãos, e eu vejo o quanto que alguns dos meus irmãos eram destruídos. Essa semana mesmo eu até mostrei uma foto para a Sinara, né, do meu irmão. Meu irmão era um drogado, assim, sabe? Assim, totalmente o couro osso, assim, o cara... Dá nem vontade de ver a foto. Aí colocaram uma foto dele antes e depois, agora, né, no nosso grupo. Meu Deus, Deus é maravilhoso. Ah, meu Deus, Deus é fiel. O Deus que nós servimos, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, e Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida. Em nome de Jesus, que nessa manhã, deixa o Senhor falar o teu coração. Em nome de Jesus, fala, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu quero realmente levar a tua palavra. Eu quero ver as vidas sendo transformadas. Em nome de Jesus. Que esse seja o desejo do teu coração e do meu coração. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, a palavra do Senhor diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É Ele, Jesus. Ele veio para isso. E é o mesmo Deus. Ele está aqui nessa manhã, em nome de Jesus, que nós possamos dar a nossa vida para levar o Evangelho, para que as vidas sejam transformadas, em nome de Jesus. Porque o Filho do Homem, olha só, aquilo a gente lê aquilo ali e fala, meu Deus, Ele poderia, né? É Deus, Criador do céu e da terra, do universo, de tudo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que eu tenho que fazer diferente? Se Ele fez isso, por que eu tenho que fazer diferente se eu sirvo a Ele? Em nome de Jesus, que nessa manhã você entenda que você está nessa terra para levar o Evangelho, para ver as vidas sendo transformadas. Eu imagino Paulo, vendo as vidas dele sendo transformadas, vendo as vidas dele sendo arrancadas do meio do ocultismo, da idolatria. Que alegria que Paulo não sentia no coração. E nós precisamos sentir essa alegria, amém? De ver a nossa família sendo transformadas, de ver as nossas famílias sendo arrancadas das mãos do inimigo, do vício, da prostituição, de quantas coisas que o inimigo tem tentado lançar no meio da nossa família, dos nossos amigos, e muitas vezes nós temos ficado acomodados, mas nessa manhã o Senhor está te falando, você foi chamado para fazer a diferença, amém?
Você foi chamado para fazer a diferença. Em Efésios 2, ele nos ensina, você é a criação de Deus. Você foi transformado em Cristo. Amém? Eu vou ler rapidinho, que eu não estava anotado, mas eu vou ler aqui. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, a palavra diz, ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões. Aí eu parei para pensar, falei, Deus me deu vida quando eu estava no pecado, quando eu não tinha entendimento. Como eu vou olhar uma pessoa no pecado e não vou orar para aquela pessoa ser transformada? Como eu vou ser um conformado? Porque Deus me tirou, eu estou aqui hoje. E eu vou olhar para aquela pessoa e vou... deixa para lá. Não, eu vou orar, eu vou interceder. Em nome de Jesus. Você tem um propósito. Deus já preparou o caminho. Amém? Você acha que Paulo foi à toa ali para Éfeso? Não, Deus já tinha preparado. E Deus já preparou o caminho para você. Em nome de Jesus. Amém? Onde quer que Deus te envie, você vai ver. Você vai ser luz, você vai ser sal, você vai estar ali com o caráter de Deus. Em nome de Jesus, e você vai fazer a diferença, porque o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso e fiel. Você precisa viver isso todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Todos os dias. É domingo? Não, domingo não. Domingo, segunda, terça. Você precisa viver isso todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. E para concluir, eu coloquei uma frase. Você não nasceu para existir. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus. Amém? Eu não nasci para existir, eu nasci para fazer o propósito de Deus, que você possa entender. Você e eu, nós nascemos para fazer o propósito de Deus, não o meu propósito, porque o meu propósito é falho, mas o Deus que nós servimos, em nome de Jesus, é o propósito onde as vidas serão transformadas e impactadas através das nossas vidas. Amém? Oh, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós, nessa manhã, Pai, sairemos daqui com essa certeza nos nossos corações, que nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, qualquer lugar que o Senhor nos enviar, Senhor, nós faremos a diferença. Porque nós cremos em um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que transforma as vidas. Oh, Senhor, nessa manhã nós te pedimos, em nome de Jesus, que a tua palavra entre nos nossos corações, fazendo a diferença, Pai. Durante essa semana, meu Deus, em nome de Jesus, fale conosco o que realmente nós precisamos fazer. Em nome de Jesus, onde há pessoas precisando que nós possamos levar o teu evangelho, nós possamos ministrar a tua palavra. É isso que nós te pedimos, meu Pai. Chega de comodismo, chega, Pai, de timidez. Em nome de Jesus, que seja quebrado. Usa as nossas vidas, que nós possamos ser o sal e a luz do mundo, Pai, como a tua palavra nos diz. Oh, Senhor, muito obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E essa é a palavra. Amém? Glória a Deus. Lá na nossa academia, nós começamos, eu e um rapaz, começamos a orar, né? E ele, vamos orar. Ele orava por mim, eu orava por ele lá na academia. E aí as pessoas olhavam e falavam assim, vixe, por que vocês estão orando vocês dois? Eu posso participar? Aí eu falava, bora. Aí começou 3. Aí o outro gritava, eu posso participar também? Eu falei, bora, 3. Hoje já tem umas 50 pessoas, né, senhora? 5h30 a academia, desliga o som. Tem gente que filma e fala, vou levar lá pro Nordeste, que eu nunca vi uma academia. Achou incrível, como Deus na academia, fazer aquilo. Academia, 5h30, é a hora que eu vou embora da academia. Eu falo, tô indo embora, desliga, aí não precisa nem falar, né? O professor corre lá, desliga o som, é hora de orar, né? Eu falo, sim, é hora de orar. Todas as pessoas da academia param e vai orar. É fazer a diferença. Hoje às vezes eu até falo assim, hoje eu não estou com vontade de ir na academia treinar. Mas eu vou porque a gente, né? Eu vou lá orar. Mas já tem um hábito também. Exatamente, você precisa plantar. E a gente pergunta, você tem alguém que quer orar? Tem pessoas que falam, eu quero. Outros não, falam, não, ora o Val, tudo é eu, né? Ora o Val, não, você também precisa orar.
E as pessoas já começaram até a pedir oração assim, ora pelo meu irmão, ora pela minha família. Quando a gente está saindo, ora pelo meu trabalho. Né? Então, é resultado. Amém? Nós precisamos fazer a diferença. Eu nunca pensei que eu ia fazer a diferença dentro de uma academia, né? Porque o som lá é tu. Mas até o som as pessoas desligam. Né? Para você ver como que Deus é poderoso. É só orar. Mas sabe o que eu acho, assim, só para complementar, pastor? É que assim, é um ambiente que vai todo mundo de todo jeito, entendeu? Então, assim, eu acho que a oração ela faz diferença realmente no dia a dia, porque tem pessoas que falam assim, até um rapaz, o Paulo, né? Aquele grandão lá, ele falou assim, eu vou participar hoje, ele não quer, hoje ele não quer. Já aconteceu os bombadinhos ficar meio com vergonha, né? Dar a mão, todo mundo, aí fica todo mundo no cantinho, escondido, né? Todo mundo assim, né? Os grandão, aí na hora que fala assim, vai orar, eles corriam pro aparelho lá no cantinho, né? Os bombadinhos. Aí um chegou pra mim falou assim, eu posso participar aí, que eu gostei lá, ouvindo lá. Eu falei, pode, né? Que agora os bombadinhos tá tudo participando. Acabou a vergonha. Amém?